Bom, senhores, a ideia desse vídeo agora é apresentar de que forma se dá a atualização de catálogo de produtos do Colibri na solução app, né? Então, nós temos aqui um catálogo de exemplo, onde o estabelecimento ele cadastrou aqui as suas classes, conhecido aqui do Colibri, né? Então existe uma hierarquia de classes. Dentro dessas classes estão colocados materiais, né? Então, por exemplo, aqui eu vejo os tipos de material de açaí que eu pretendo disponibilizar, vender no meu estabelecimento, os tipos de água, os batidos, por exemplo, né? Existe o cadastro de materiais. Então, todos aqueles materiais estão aqui de certa forma, cadastrados já, né? E também eu tenho um catálogo de combos, onde eu posso estar definindo um conjunto de combos, de opções de compra que envolvam mais de um material. Então, a ideia principal desse vídeo é mostrar de que forma isso é levado do catálogo do Colibri para o catálogo do app, né? Eu estou aqui com um restaurante, um estabelecimento. Esse estabelecimento, ele nesse momento ele não tem nenhuma base de produtos, que é a minha base app. Então eu tenho a base Colibri populada e a base app vazia, né? Bom, uma vez que o seu estabelecimento já possui um catálogo Colibri montado e você decidiu que a sua estratégia de aproveitamento de cardápio vai ser exportar todo o seu cardápio Colibri, criando um cardápio novo no sistema app a partir do cardápio Colibri, você tem que entrar aqui no console administrativo, né, do local do estabelecimento, no item de menu cardápios e exportação. É lógico, você tem que garantir que os seus parâmetros de conexão já foram corretamente configurados, né? Uma vez que a sua conexão com a base app está correta, então basta que você venha aqui e dispare a exportação do seu cardápio Colibri. Então, todos aqueles mapeamentos de classes e materiais que foram mencionados serão encaminhados para o app e uma nova base será criada do zero com todos os seus produtos Colibri quando você confirmar o cadastro. Então, se eu agora solicitar aqui uma listagem dos meus produtos na minha base app, eu já vou verificar que o catálogo inteiro do Colibri está aqui exportado, né? Então, o que anteriormente eram classes aqui no Colibri são transformadas nas nossas categorias aqui no app. Então, todas as classes estão aqui. Uma questão interessante é que, por exemplo, no caso do app, ele não trabalha com hierarquia de categorias, de classes. Então, o que, que o app vai fazer? Todos os produtos disponíveis, por exemplo, na classe caudas e na classe adicionais, vão ser colocados na classe de primeiro nível, que é a classe adicionais, uma vez que o app só possui um nível de categorias. Então, se a gente entrar aqui na parte de adicionais, a gente vai verificar que tanto o que estava lá como adicionais quanto as caudas foram colocadas nesse nível. Perfeito? E você vê que o nível caudas não foi criado aqui, a classe caudas. Então, essa é uma primeira consideração a ser feita no que tange ao cadastro de classes e materiais, né? Então, os materiais foram todos levados para lá, respeitando o seu preço. Então, vamos pegar aqui, como eu falei, aqui a parte de água, né? Água de coco, água com gás, água mineral. Vamos dar uma olhada nesses materiais aqui, ó. Então, por exemplo, água de coco. Qual o preço da água de coco? R$ 10,50. Água de coco.
Água com gás, R$ 5. Água com gás, R$ 5, né. Então a gente consegue minimizar o esforço, de cadastramento nos 2 sistemas dessa forma. Uma primeira combo que eu quero mostrar para vocês é uma combo onde eu junto, um ou mais materiais a serem vendidos, tá. Um deles tem que assumir o papel do material ou produto principal, como nós chamamos, porque no app você sempre vende um único produto acompanhado de subitens, então é importante que o app saiba qual é esse produto principal, qual material vai definir o produto principal e qual material vai definir os subitens, né, quais materiais vão definir os subitens. Então aqui nesse caso, um primeiro critério que nós vamos usar é o critério do preço, por exemplo. No caso, o app ele entende que se eu estou montando uma combo com vários materiais, aquele material que for o de maior preço vai assumir o papel de produto principal. Essa é uma das regras. Vamos ver então o valor do preço de cada um desses produtos. Então, o custo do prato do dia 30 é de R$ 30. Do suco de melancia é de R$ 13. E o custo do bolo de coco gelado é de R$ 15,50. Bom, então como vocês viram, o material prato do dia 30 é o material de maior valor. Então, quando eu montar essa Kombi e ela for exportada para o app, o material, o produto principal que será vendido será o prato do dia 30 e ele terá como subitens o suco de melancia e o bolo de coco gelado. Cada um desses subitens é considerado obrigatório, uma vez que o slot que aqui foi colocado exige um mínimo de um material a ser escolhido. Isso define a obrigatoriedade desse material lá no app, né? E é importante nós ressaltarmos também a quantidade máxima aqui configurada para cada um deles. Como no app, a quantidade que nós informamos para uma determinada venda é a mesma quantidade para todos o produto e os subitens que o acompanham, a forma de integração que deve ser montada para que funcione essa venda tanto no app quanto no Colibri é essa. Nós vamos sempre trabalhar com o máximo de um desses produtos e a integração vai cuidar de fazer a quantidade devida quando for solicitado lá no app uma quantidade maior do que um, né. Então se eu faço aqui uma composição de combos, onde eu tenho a necessidade de fazer uma venda de 5 combos dessa, quando eu solicitar 5 combos lá no app, vão ser criados 5 blocos de venda aqui no Colibri com essa combo completa, ok? E aí então, como pode ser visto, o prato do dia 30 foi exportado para o app ao custo de R$ 30, com a escolha do suco de melancia a R$ 13 e o bolo de coco gelado a R$ 15,50, tal qual configurado no Colibri. Vamos fazer agora uma análise de uma outra combo que eu desejo montar, com uma configuração um pouco diferente. Nesse caso, eu quero vender o omelete de cogumelos, que pode ser acompanhada ou não de uma vitamina tradicional. Então eu monto a minha combo, ela possui os 2 materiais, o omelete de cogumelos e a vitamina tradicional. A vitamina tradicional, ela o mínimo exigido para ela é de 0. Isso faz com que este produto seja opcional, então eu posso estar vendendo somente o omelete de cogumelos ou omelete de cogumelos com vitamina tradicional, tá. Exige a obrigatoriedade do material principal, lógico, né, todo o material principal tem que ser obrigatório.
E aqui eu tenho um segundo critério utilizado pelo app para a identificação do material principal, que é qual? Nesse caso, vamos dar uma analisada no valor desses materiais para a gente verificar como agora existe um cenário diferente. Verificando então, o preço da omelete de cogumelos está fixado em R$ 21. E o preço da vitamina tradicional está fixado em R$ 22. Como vocês viram, a vitamina tradicional ela possui um preço maior do que o omelete de cogumelos. Então, se eu adotar o critério comum de maior preço, o app vai entender que a vitamina tradicional é o produto principal. Então, ela estaria vendendo vitamina tradicional com omelete de cogumelos, o que não é o que eu quero. Eu quero vender omelete de cogumelos com a opcionalidade da vitamina tradicional. Nesse caso, como o preço do outro material ele é maior, eu vou usar um segundo critério que o app entende para a identificação do produto principal, que é o nome da combo assume o mesmo nome do material principal. Então, nesse caso, o material principal, o produto principal no app passa a ser o omelete de cogumelos, uma vez que ele possui o mesmo nome da combo. Um outro ponto que é importante notar é que o material omelete de cogumelos possui a observação se ele é para viagem ou não. Então, quando for exportada a combo, lá no app, o produto omelete de cogumelos terá uma das opções que é colocá-lo em viagem ou não, ok? Uma vez exportado o omelete de cogumelos, a gente pode verificar aqui na base do app, no nosso catálogo agora app, que ele veio com o preço de R$ 21, né? Ele tem uma opção de colocá-lo para viagem ou não, que não tem custo. E ele também tem como obrigatório, né, que era definido lá, a incorporação de uma vitamina tradicional a R$ 22, tal qual configurado lá na nossa combo. Continuando aqui nossas opções de montagens de combo, eu vou apresentar agora uma outra opção que nós temos para fazer a combinação de um material com um conjunto de opções, né? Eu quero, por exemplo, vender o material sorvete com a possibilidade ou não, poderia ser obrigatório, mas nesse caso eu quero que seja opcional, a escolha de diferentes caldas. Só que existe um cadastro diverso de caldas na minha base do Colibri. Então eu posso montar um slot de combo, onde eu escolho o material principal, escolho a classe caldas, e aí nesse caso todos os demais materiais que estejam presentes na classe caldas serão criados como subitens na base app para a venda do sorvete de forma opcional, né. Então antes da gente fazer a exportação, a gente vai dar uma olhadinha agora o que que seriam os materiais que estão presentes na classe caldas, né. Então a calda de chocolate, frutas vermelhas e uma outra calda aqui derivada de frutas vermelhas, com preço diferenciado, né. Bom, uma outra opção que nós temos de venda combinada de produto com subitens usando o catálogo do Colibri, é a montagem a venda de um determinado material com mais de um grupo de subitens. Então, por exemplo, eu tenho, diversos tipos de suco simples que estão englobados dentro da classe suco simples, e eu tenho outros materiais que representam as doçuras que estão na classe doçuras. Então eu posso vender um prato do dia um, é o meu produto principal, podendo escolher um dos sucos simples. Então eu coloco a classe e a opção que vai ser me dada são todos os materiais que estão dentro dessa classe,
Um deles vai poder ser selecionado e uma das doçuras que está dentro dessa classe também terá de ser selecionada, né? Vamos dar uma olhada nos materiais que existem em sucos simples e doçuras. Ó, suco simples, são todos esses sucos, né? E doçuras, são essas opções aqui que acompanham, vão poder acompanhar a combo do prato do dia 1. Uma vez feita essa montagem, o app vai ter a inteligência para fazer a venda dessa forma também. Olha aí então, olhando aqui no app, o prato do dia 1 foi exportado no custo dele de R$ 38,90, né? Ele também tinha a observação de ser colocado ou não em viagem. E aí nós temos aqui, ó, os demais opções de subitens, né? As opções do suco simples, obrigatória, tal qual definida lá no Colibri, tá vendo? Todas as opções de sucos, né? E também como obrigatório algumas das doçuras, né? Foram colocadas aqui como subitens no app. Bom, uma outra combinação que nós temos de venda de combos, permitida pelo Colibri e que na integração o app passa a entender também, é a possibilidade de você vender um material acompanhado de um outro material ou de um conjunto de materiais e também de materiais que estarão presentes em classes. Então, eu combino aqui o slot do material principal com um outro material e um material dentre os existentes nessa classe. Então, eu estou vendendo aqui uma folha de frango desfiado com um bolo de coco gelado com um dentre os sucos simples disponíveis. Uma visão interessante que foi configurada aqui é que foi definido um preço para esses slots. Então, esse é o preço respeitado na venda no app. Então, aqui é uma venda de R$ 52,00, onde o custo do bolo de coco e do suco simples está embutido dentro do custo da folha de frango, praticamente, uma vez que é basicamente 1 centavo o valor da venda, né? Essa é uma visão importante de se ter, porque o Colibri não permite a venda de material com preço zero. Então, essa é uma estratégia adotada em vários estabelecimentos. Você incorpora os subitens com custo de 1 centavo dentro do valor da venda como um todo, né? Bom, olhando então agora do lado app, após a exportação, nós vemos aqui a folha de frango desfiado, a um custo de R$ 51,98, com a seleção de um suco simples, obrigatória, a 1 centavo, e do coco, bolo de coco gelado também a 1 centavo, tal qual configurado lá no Colibri. Apesar do Colibri possibilitar a venda de um material dentro da combo com um determinado valor, por exemplo, aqui embutido, né, 52, todo mundo junto, e um outro preço desse mesmo material vendido separado, ou este material vendido em outra combo com outro valor, o Colibri permite isso. A solução app não permite hoje essa configuração. Então, no app, um material, produto principal, ele tem um único modelo de preços. Então, caso eu queira vender esse material separado ou acompanhado de subitens, eu deveria criar esse material com o valor, com o preço dele aqui, respeitado o preço isolado dele, e colocar não obrigatório os demais subitens, uma vez que eles podem estar presentes ou não. Ou, caso eu queira definir um valor específico para uma combo fechada, eu vou ter que criar um segundo material. Então, eu posso vender a folha de frango desfiado sozinha a R$ 30,00, por exemplo, mas
criar um segundo material chamado folha de frango desfiado derivada, cujo preço é de R$ 51,98, uma vez que ela compõe essa combo. As duas opções são válidas, mas nunca utilizar o mesmo material com duas opções de preço, ok? Uma outra opção que nós temos também de montagem de combos é a utilização de subitens com valor zero. Então, nesse caso, nós temos que configurar, tal qual o Colibri define, né, o slot como precificador de rodízio para os slots de combo que que vão fundamentar os subitens no app. Né? Então, o que acontece? No app são criados subitens com custo zero, quando é feita essa configuração aqui no Colibri. Então, aqui eu estou vendendo um sanduíche de rosbife quente, vai respeitar o preço definido para esse sanduíche, podendo escolher qualquer suco simples, não será empregado preço para esse suco, vai ser respeitado o sanduíche rosbife quente. Com o bolo de coco simples, também é um custo de R$ 0, uma vez que o precificador é de rodízio. Ok? Cabe também ressaltar que o material sanduíche de rosbife quente possui mapeado no Colibri 3 observações passíveis de serem solicitadas, né? Que o pão seja integral ou de forma ou para viagem, né? Então são observações para ele que vão estar presentes lá no app, ok? Então, como pode ser visto, o sanduíche de rosbife quente foi corretamente importado pelo app no valor de R$ 26, possibilitando as observações referentes ao, ao pão, se é de forma francês integral ou a ida para viagem, né? A escolha de um suco simples, obrigatória, sem preço, uma vez que assim foi definido no Colibri, e também a escolha de um bolo coco simples, um bolo de coco simples, também sem preço, tal qual definido no Colibri. Bom, pode acontecer de você ter a intenção de exportar o seu cardápio Colibri para a sua base app, tá? Só que essa exportação ela tem de estar habilitada, liberada na plataforma app para que ela aconteça. Por quê? Estabelecimentos que inicialmente já possuíam uma base app de catálogo e uma base Colibri e fizeram um mapeamento manual entre seus cardápios, terão essa exportação bloqueada. Por quê? Porque como o app não conhece inicialmente estes produtos, caso ao exportar o seu catálogo Colibri, vai ser criada uma base inicial de conhecimento e aí toda a base que você possuía anteriormente será perdida. Então, para uma questão de garantia que os estabelecimentos não percam um mapeamento inicialmente feito de forma manual, os estabelecimentos que assim optaram em fazer sua exportação terão o catálogo bloqueado. Bom, então eu estou aqui, no caso esse restaurante ele está com esse bloqueio ativado, então não vai ser possível exportar meu catálogo para o app, tá? Eu vou receber uma mensagem falando que a exportação do catálogo não está habilitada para este estabelecimento. Não há muito o que ser feito, talvez entrar em contato com a equipe de suporte técnico do app, caso você realmente queira exportar e perder o seu mapeamento original. Aí você entra em contato com a nossa equipe e a gente vai habilitar o procedimento, ok? Uma outra funcionalidade que está disponível na exportação do cardápio Colibri para o sistema app é a possibilidade de gravação de dados para análise técnica. Então, caso esteja acontecendo algum problema na exportação e que os logs existentes não permitam que a equipe técnica do app
verifique o que está acontecendo, é possível enviar esses dados para uma base de análise técnica. Para que isso seja feito, basta escolher a opção aqui no cardápio de exportação, a opção gravar dados somente. Disparar a gravação e comunicar à equipe app técnica que os dados foram gravados e que é possível fazer análise técnica do cardápio Colibri original, ok? Uma outra característica das regras de exportação do cardápio Colibri para o app é a possibilidade que nós temos de não exportar um conjunto de materiais. Tá? Isso pode acontecer por diversos motivos. Por exemplo, eu posso ter um conjunto de materiais que eu utilizo na minha loja, mas eu não quero que eles estejam disponíveis no app, lá no sistema app, para que o cliente possa solicitá-los pelo celular. Então eu preciso ensinar o exportador do app, aqui do cardápio Colibri, que ele não vai considerar esses materiais. Então o critério que nós vamos é criar uma classe que comece com o texto hashtag app. Esse texto tem que começar dessa forma, o hashtag tem que estar colado na palavra app. O app pode ser maiúsculo ou minúsculo, não tem problema. E você pode depois colocar qualquer outro texto para caracterizar essa classe como uma não exportação. O que garante ela não ser uma exportação é o hashtag app. Aí você pode colocar qualquer outra coisa aqui, qualquer outro texto para deixar isso claro. Então eu criei aqui uma classe chamada hashtag app não exportar. Recomendo não utilizar acentuação, porque às vezes pode gerar um comportamento não esperado. Então, e aí eu coloquei aqui dentro dessa classe, eu posso colocar materiais ou outras classes, por exemplo, que eu não quero que tenham seus materiais exportados. É extremamente importante que você garanta que essas classes que estão aqui dentro do hashtag app e os produtos que estão dentro delas também não estejam dentro de uma outra classe que está fora do hashtag app. Porque se estiver, o exportador vai criá-las, vai criar os materiais dentro da base do app. Então você tem que criar a classe mais alto nível hashtag app e qualquer outra coisa e garantir que toda a linha de materiais que estão aqui dentro, seja nas suas, inclusive subclasses, somente estão dentro desta hierarquia. Uma vez feito isso, os produtos não serão exportados. Então aqui, por exemplo, as minhas sobremesas não serão exportadas como produto principal lá no app, tá? Mas elas podem ser usadas, por exemplo, como opções de slot de classe, ou de material opcional, ou subitem na montagem das minhas combos. Ah, isso é outro critério importante. Isso aí aqui eu não vou exportar esses materiais como produtos principal lá do app, mas eles podem ser usados, caso eu deseje, nos meus slots de subitem na montagem das combos. Então aqui foi o que eu fiz, é muito comum isso aí. Eu estou montando uma combo e essa combo vai ter um produto principal, podendo escolher sobremesas. Mas eu nunca vou vender essa sobremesa isolada. Então eu coloquei aqui essa classe como não exportada, né? Tal qual esses acompanhamentos aqui para o cachorro quente ou para os sanduíches, tá vendo? Então, como eu não quero vender esses materiais isoladamente, eu coloquei as classes em que eles estão dentro do hashtag app. Perfeito? Criação de produto com subitens que não terão preço e serão considerados somente observações de material. Eles não são controlados do ponto de vista de estoque. Então você tem aqui, por exemplo, eu criei um outro cardápio, tá? Então você tem aqui uma água sem gás de R$ 2 com as seguintes observações, com e sem gelo. Um outro exemplo aqui também água com gás, com observação com e sem gelo, com um custo de R$ 2 também. Uma vez exportado,
Nós temos a criação na categoria de subitens de uma categoria para detalhamento da água sem gás. Tá? Ela está, no processo de exportação, ela está vinculada ao produto água sem gás. E também uma categoria para detalhamento da água com gás. Cada uma dessas categorias tem as suas variações. Né? Então, quando eu entro aqui para pesquisar os subitens, eu vou pesquisar os subitens da categoria, por exemplo, água sem gás, eles estão aqui. E eu posso também pesquisar os subitens da categoria água com gás, eles estão aqui, são outros, né? Ele faz diferenciado. Quando eu vou fazer o pedido da água com gás, o meu cliente já tem a opção de escolher com ou sem gelo, da mesma forma a água sem gás. Nós temos então também a criação de produtos com subitens, considerados já materiais, né, que vão ter um controle de estoque. Então eu tenho aqui um exemplo, é a Combo X-Tudo. Ela possui a venda de um material X-Tudo, acompanhado opcionalmente de uma batata frita. Então para isso eu crio 2 slots de material. Como o X-Tudo tem um preço maior que a batata frita, ele vai ser considerado o material principal. Então quando a gente vem aqui no app, a gente tem, vou procurar ele aqui, ó. O material X-Tudo, aqui no app não tem a combo, né? Não existe o conceito da combo. Então o material principal ele é criado com o valor dele de R$ 29,00 e uma escolha opcional de uma batata frita. Um outro caso que nós temos é a utilização de um material, a venda da combo misto quente, por exemplo, onde o material principal, mesmo que ele tendo um menor preço, ele é o único item obrigatório. Então ele é considerado, eu estou vendendo misto quente e batata frita, mas como batata frita é opcional e o misto quente é obrigatório, ele está considerando o misto quente como o material principal. Então quando eu venho aqui no meu PWA e pesquiso pelo misto quente, está lá criado o material principal do misto quente com a opcionalidade da escolha da batata frita. Aqui já é um outro exemplo, onde eu vou vender um hot dog, é o material principal, lá, mínimo e máximo 1. Eu vou poder opcionalmente escolher até 3 molhos para ele e obrigatoriamente um dos refrigerantes. Quando eu venho aqui e procuro o hot dog, você vê como é que foi exportado. Eu posso escolher até um dos 3, né, opcionalmente, dos molhos, e obrigatoriamente eu tenho que escolher um refrigerante em lata. Né? Então, esse aqui são, lá no Colibri, são materiais dentro dessa classe, e aqui também são materiais dentro dessa classe. Então, esse slot de classe aqui deriva aquele agrupamento e esse aqui deriva outro agrupamento. É importante notar, caso eu venha usar o mesmo slot de classe com as mesmas configurações de mínimo e máximo em outro produto, vai ser aproveitado a categoria de subitens e os subitens aqui no app, tá? Esse é um dado importante. Aqui um outro exemplo, é um cachorro quente 2 aqui.
Só que ele eu vou estar vendendo, eu também estou vendendo, olha, com as mesmas opcionalidades de molho e obrigatoriedade do refrigerante lata que eu fiz no cachorro quente. Só que aqui eu estou fazendo os acompanhamentos de forma valor embutido dentro do custo do Hot Dog 2. Então eu vou escolher um slot de rodízio. Não vai ter custo. Os materiais que estão aqui no acompanhamento Hot Dog 2 vão ser colocados a custo zero, né? Lá no app. Uma outra forma que eu teria de fazer esse mapeamento era não criar esse slot de classe e no material Hot Dog 2 colocar as observações de material, já que aqui é opcional. Então eu poderia ter isso com observação de material porque também não teria custo. Mas aí eu não teria o controle de estoque, são opções a serem feitas. Caso eu queira que esse meu acompanhamento seja obrigatório, aí não tem como ser uma observação de material, aí ele tem que ser um slot de classe, uma vez que aqui eu consigo exigir a obrigatoriedade. Vamos ver aqui o Hot Dog 2, como é que ele foi exportado do lado app. Então você tem lá, escolher opcional até 3 molhos, um refrigerante em lata e opcional um dos acompanhamentos, ok? Um outro exemplo muito interessante que pode ser necessário ser criado é caso o cliente queira, por exemplo, vender uma pizza, só que ele vai poder escolher qual a pizza que ele quer vender. Com sobremesa, por exemplo, aqui ainda estou incorporando um outro dado que é fixar o preço da sobremesa. Então o que eu faço quando eu quero poder escolher a pizza que eu quero e cada uma respeitando o seu preço? No caso do app, eu teria que ter cada pizza como um produto principal. Isso seria complexo de mapear. Que, imagina, depois eu precisar criar outros sabores de pizza e ter que mapear cada um deles com uma combo. Vai ser uma explosão muito grande de combos. Então uma das formas de ser feito isso é criar um material no Colibri chamado pizza, uma pizza genérica. Ela vai com o preço de 1 centavo, que ela precisa ter preço. Esse vai ser o meu material principal. E aí cada pizza é um material dentro da classe pizzas individuais. Cada sobremesa, eu fixando o preço aqui no slot de classe, vai ignorar o preço da sobremesa e vai fazer valer de forma fixa o preço definido para a classe. Do lado app, como que isso ficou? Eu tenho lá então, meu material principal passa a ser o material genérico, pizza combo. Ele vai ser apresentado para o cliente como o valor de 1 centavo. E à medida que o cliente escolhe qual pizza que ele quer, é adotado o valor da pizza. E ele ainda vai ter as sobremesas num custo fixo definido pelo slot de classe. Algumas variações dessa configuração. Por exemplo, eu tenho um valor fixo para essa minha pizza genérica. A minha pizza não custa 1 centavo. Ela custa, por exemplo, R$50. E eu só quero escolher aqui o sabor da pizza. De que forma que isso é feito? Eu posso aqui no Colibri criar uma pizza combo de R$50, que vai ter como observação de material os sabores da pizza, ou que vai ter aqui melhor até, caso já que é obrigatório, um slot de classe com precificação rodízio, para que não tenha-se mais o valor das pizzas, ela esteja incorporado ao valor da pizza principal, e as sobremesas no custo fixo. Essa é uma forma de fazer esse esquema da combo com sabores de duas formas. Ou um preço fixo escolhendo os sabores, como rodízio, ou um preço genérico de 1 centavo, onde cada sabor define o seu próprio preço dentro do slot de classe. Ok?